Boa tarde, boa noite, bom dia. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com cada uma das nossas vidas. Saúdo-vos a cada um de vós que me ouve com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Venho por este meio aqui trazer um estudo aqui para nós sobre o livro de Gênesis, que há de ser a introdução ao livro de Gênesis. A introdução ao livro de Gênesis. Sempre baseados em 2 Timóteo 3,16, quando diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente inspirado ou instruído, perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então nós vemos que, e nós acreditamos, que na Bíblia não há falhas. A Bíblia é a palavra divinamente inspirada. Palavra inspirada por Deus. Dito isso, nós vamos analisar o livro de Gênesis. Há de ser introdução ao livro de Gênesis. A palavra Gênesis quer dizer origem, fonte ou geração. É o primeiro livro do Pentateuco. O que é o Pentateuco? O Pentateuco são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, escritos por Moisés. Pentateuco, Torá, livros da lei. E nem é Gênesis, que é o livro dos começos. Em Gênesis é chamado o livro dos começos. Glória a Deus. Toda a palavra tem uma aplicação para nós, nos dias em que vivemos. No versículo 1 de Gênesis, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, nós vemos no princípio quer dizer Bereshit. No hebraico quer dizer Bereshit, no princípio. A natureza deste livro de Gênesis é o livro das origens. É uma narrativa majestosa do começo de tudo o que Deus criou. Há a origem do mundo, ou do universo, a origem da vida vegetal, animal e humana, a instituição da família, a origem do pecado, a revelação divina, o crescimento e o desenvolvimento da raça humana, e temos o plano de Deus para a realização da redenção por meio do seu povo escolhido. Como nós vemos em Gênesis 3,15, que é conhecido em teologia por proto-evangelho, que é a semente da mulher pisa a cabeça da semente da serpente, enquanto a semente da serpente pisa o calcanhar da semente da mulher, em Gênesis 3,15. Então o que nós vemos aqui em Gênesis? Nós vemos que Deus tudo criou por meio da sua palavra. Haja luz. Por isso, a preeminência da palavra. Porque por meio da palavra tudo foi criado. Por meio da palavra Deus criou os céus, criou a terra, criou o mar, criou os seres viventes, criou o homem e a mulher. Por meio da sua palavra. Por isso a palavra tem que ter a preeminência. Deus criou tudo do nada. Nada ex nihilo. Nada. Não existia nada. E Deus do nada fez. O homem, as estrelas, a lua, o universo, o mar e tudo o que neles existe. Os pássaros. Tudo o que haja de bom e de belo. Deus criou por meio da sua palavra. Vejam que nós, seres humanos, nós temos capacidade. Se vocês verem os hábitos de pensamento que existem, nós temos capacidade para fazer muitas coisas com a nossa mente. Até de imaginar coisas grandes, majestosas, né? Até temos a capacidade de invenção, mas nós só vamos até ao limite de inventar aqui sobre aquilo que já está criado. Sobre aquilo que já está criado, aquilo que Deus já criou. Mas Deus vai além disso. Deus cria do nada. Nunca existiu um mar, uma terra, seres humanos, animais, mas Deus criou. Deus criou do nada. Não há registros na história e no livro de Gênesis, como eu li ao início, que a palavra é perfeitamente inspirada por Deus. A palavra é divinamente inspirada para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então nós queremos que na Bíblia não há erros e nós queremos que a Bíblia é inspirada para todos os tempos e todos os séculos da história. Desde o início até ao tempo em que vivemos. Como disse Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. A Bíblia é sempre atual. E nós queremos que a Bíblia não tenha falhas, como já falámos. E tem uma aplicação
para cada área das nossas vidas. Tem uma aplicação para a nossa vida, para aquilo que nós estamos a viver. Glória a Deus. Maravilhoso, nós temos em nossa posse um livro perfeito, um livro maravilhoso, um livro que não tem falhas. E que nós podemos ler, podemos meditar, como diz Josué 1:8, meditar na palavra dia e de noite, como fala em Salmos 1, que nós, para meditarmos na palavra dia e de noite, para que possamos dar fruto a seu tempo na estação própria. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não nos deixou sozinhos. Nós temos aqui este relato maravilhoso de Gênesis da criação. Glória a Deus. Tudo criou por meio da sua palavra, como já falei. Haja luz, né? No meio das trevas. Né? O livro de Gênesis tem 50 capítulos. 50 capítulos. São revelados os frutos trágicos do pecado e a salvação. Deus não nos deixou sem salvação. Não. Logo em Gênesis nós vemos as profecias da vinda de Cristo. Glória a Deus. Logo no começo, em Gênesis. Assim que o homem pecou, Deus preparou o sacrifício. Aliás, até já antes da fundação do mundo. Já antes da fundação do mundo estava preparado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É traçado o crescimento de uma nova raça em Noé, quando, não sei se recordam em Gênesis 6, quando Deus viu a terra e viu que a imaginação dos pensamentos do coração do homem eram maus constantemente, o pensamento do coração do homem, e Deus destrói toda a raça humana por meio do dilúvio, e através de Noé e da sua família, Deus repovoa toda a terra. Ok? Deus repovoa toda a terra. Pois há aquela situação do arco-íris, né? Em que Deus criou o arco e que ele diz, lá mais à frente em Gênesis, diz que o meu arco aparecerá nas nuvens e eu olharei para o arco e me lembrarei da promessa que eu fiz, da aliança que eu fiz para com o ser humano, que a terra já não vai ser mais destruída por água. Não vai ser mais destruída por água. Pedro diz que irá ser destruída por fogo, mas isso é outro tema para mais adiante. Glória a Deus. Temos várias biografias em Gênesis, para além de Noé, que há aqui a reconstrução, né, da raça humana, a reconstituição da raça humana em Noé, com que prosseguiu a linhagem, através da família de Noé. Temos biografias de Abraão, do qual iniciou o povo de Israel, o povo escolhido, o povo eleito, o povo de Deus. Abraão, Isaac, Jacó. Interessante, porque nós agora, crentes em Jesus Cristo, nós herdamos a bênção que vem de Abraão, vem a nós através de Cristo. É como se a bênção vem de Abraão, passa em Cristo e através de Cristo vem para nós. Glória a Deus. Nós somos herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. E glória a Deus que somos participantes das bênçãos de Abraão. Conforme está escrito, creio que é em Gálatas. Louvado seja Deus. Abraão, Isaac, Jacó. Temos os filhos de Jacó que prefazem as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, Dan, Naftali, a tribo de Benjamim, Efraim, todas elas, né? A tribo de Judá, da qual veio o nosso Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo, a tribo de José, etc. E continua. A José e José prefaz a tribo de Efraim, não é? Continuando. O livro termina com a morte de José na terra do Egito, no capítulo 50, quando José morre na terra do Egito, deixando um bom testemunho, sendo governador da terra do Egito. Temos também a instituição do povo do Senhor. Como já disse, este livro foi escrito por Moisés. A grande maioria dos estudiosos, há alguns que levantam algumas questões, algumas perguntas, mas a maioria, muitos são concordantes que Moisés que escreveu o Pentateuco. Ele, o Senhor Deus, é o princípio, a causa, a fonte de tudo o que existe. Ele criou todas as coisas e as pessoas que tinham de se encaixar no seu plano para os séculos. Todo o material necessário para a sua obra, ele o criou milagrosamente. Glória a Deus. Agora temos a estrutura do livro de Gênesis. Temos a introdução que vai do capítulo 1, versículo 1 até o 2.3. 2.3 de Gênesis. A introdução do 1 até ao 2.3. Glória a Deus. Depois nós temos 10 divisões, cada uma das quais introduzida pela palavra hebraica toldot. O que é que quer dizer toldot? São gerações ou são origens?
que os estudiosos admitem ter o significado de história, conto ou relato. As divisões ocorrem em 2:4 de Gênesis. Né? Se vocês lerem, a palavra começa lá com estas são as origens, ou estas são as gerações, ok? Também fala em genealogias também. Ora, em 2:4, em 5:1, em 6:9, em 10:1, em 11:10, em 11:27, em 25:12, 25:19, 36:1 e 37:2 de Gênesis, que diz que estas são as origens, né? Ou este é o livro das gerações, também. É a palavra hebraica Toldot. Pode ser uma visão da estrutura, estas 10 divisões, como também pode ser dividida em duas secções principais, Gênesis. A primeira temos do 1 a 11:26 e a segunda de 11:27 até ao fim. A primeira das divisões lida basicamente com as origens e a segunda com o estabelecimento da relação do concerto de Deus com os antepassados do povo hebraico. Desde Abraão, Isaac, Jacó, José, né? Ou conforme G.C. Morgan, de 1:1 a 2:25 se ocupa da geração, de 3:1 a 11:32 lida com a degeneração e a terceira seria de 12:1 a 50:26 que se centraliza na regeneração. 3 partes. Também pode ser visto desta forma. O livro de Gênesis pode ser dividido conforme estas 3 partes. Qual a propósito e qual a mensagem do livro de Gênesis? Temos um propósito de mostrar como Deus escolheu o povo de Israel para ter uma relação de concerto com Ele. Essa escolha se revela na forma em que Deus lidou com os progenitores dos israelitas. Mas, principalmente no começo, temos declarar que todas as coisas procedem e são sustentadas pelo Deus Criador, conforme Hebreus 11:1 a 3. Querem ver Hebreus 11:1 a 3? Hebreus, 1 a 3. Diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas, vejam, sustentando todas as coisas pelo quê? Pela palavra do seu poder. Palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Pois continua, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então o que é que nós vemos aqui? Que Deus sustenta tudo pela sua palavra. A palavra é vida. É vida. Em Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é vida. Eu digo, meus amigos, a palavra de Deus deve ter a primazia no culto cristão. A palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, o ensino expositivo da palavra de Deus, tem que ter a centralidade no culto cristão. Nada contra as outras atividades que são feitas no culto, claro. Dentro do ensino da Bíblia Sagrada, claro. Os cânticos de louvor, de adoração, das ofertas, os anúncios, tudo muito bem. Mas a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, tem que ter a parte central do culto. A exposição da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus. Porque a palavra é vida. A palavra é vida que vem para a nossa vida. Glória a Deus. Continuando. Mais outro propósito e mensagem do livro de Gênesis. Relacionamento entre Deus e o homem. Quando Deus começou a se relacionar com Adão, e Deus disse a Adão: coloca o nome dos animais. Adão colocou o nome dos animais. Este relacionamento de intimidade que outrora fora perdido por causa do pecado. Este relacionamento de intimidade que outrora fora perdido por causa do nosso pecado. Mas que nós voltamos a ter esse relacionamento em Jesus Cristo. Veio resgatar a paz com Deus. O relacionamento com Deus. Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Cristo nós temos acesso à vida.
Em Cristo nós temos acesso à presença de Deus. À presença favorável de Deus. Nós não precisamos de morrer nos nossos pecados. Nós não precisamos de morrer numa vida longe de Deus. Não precisamos de morrer numa vida separada de Deus por causa do pecado. Em Cristo há a reconciliação de todas as coisas. Tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Segundo o texto de Coríntios, se não me engano. Continuando. O propósito, mensagem do livro de Gênesis, mostrar o relacionamento, a proximidade entre Deus e o homem. Assim como Deus vinha ter com Adão, na viragem do dia vinha Deus ter com Adão para se relacionar com ele. Glória a Deus. Uma coisa muito interessante que nós vemos no livro de Gênesis, que é o relato que nós temos sobre a criação, o relato que nós temos sobre o início da era temporal em que nós vivemos. Nós vemos em Gênesis que o caráter ou o teor de Gênesis é monoteísta. Não há lugar para vários deuses em Gênesis. Não há lugar para várias imagens em Gênesis. A mensagem de Deus fala só há um Deus vivo e verdadeiro. O Deus Todo-Poderoso. Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Há um só Deus. Há um só Deus. Esta é a mensagem de Gênesis. Vocês veem o caráter de Gênesis, o teor do livro de Gênesis, só aparece um Deus. O Deus Criador de todas as coisas. Glória a Deus. O livro de Gênesis desafia a validade do politeísmo, do dualismo, do deísmo e do panteísmo pela afirmação positiva da unidade, soberania e realidade pessoal divina. O Deus da Bíblia não é um Deus distante. É um Deus que se aproximou de nós na pessoa de Jesus Cristo. O Deus da Bíblia não é uma pessoa que está longe de nós. Não é. Ele se aproxima de nós em Cristo. Somente temos que o buscar. Somente temos que clamar. Deus, perdoa os meus pecados. Eu recebo a Jesus na minha vida como meu Salvador. Que a Bíblia diz que aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, nem da vontade da mulher, mas da vontade de Deus. Glória a Deus. E é assim que nós temos uma relação com Deus. Vejam que não há espaço para politeísmo ou para panteísmo, para deuses animais, para imagens que são feitas pelas nossas próprias mãos, a qual tem boca mas não falam, a qual tem ouvidos mas não ouvem, a qual tem nariz mas não cheiram. Não. A Bíblia diz em João, se não me engano, no capítulo 4, no versículo 24, que o nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Era isto que eu vos tinha que apresentar sobre a introdução ao livro de Gênesis. Desafio a cada um daqueles que me ouve a estudar mais profundamente este livro, a estudar as tribos que iniciaram com Israel, que Jacó, não é? Que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e daí dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó, surgiram as 12 tribos. As 12 tribos. Glória a Deus. Desafio a estudar estas passagens do livro de Gênesis, do capítulo 1 ao 50. Que Deus abençoe ricamente as vossas vidas. Um forte abraço.